Tem sim um alerta da ONU que é importante, porque a gente está falando da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Para a gente é inverno, porém para eles é verão. Já é normalmente calor, né? Mas o alerta da ONU traz mais um detalhe. Um dos Jogos das Nações Unidas diz que o calor extremo pode ameaçar os jogos da competição, incluindo a grande final. Por isso, nós vamos falar com o Américo Martins, que vai trazer mais detalhes para a gente. Ele está aqui ao vivo conosco e nos explica este alerta. Um bom dia para você, Américo. Olá, Jairo, muito bom dia para você, para Muriel, para todo mundo que está com a gente. A ironia, né, de falar sobre o calor na Copa do Mundo aqui da cidade de Londres, chuvosa e muito fria, com 14 graus. Mas a Copa não vai acontecer aqui, infelizmente. Vai acontecer no México, no Canadá e nos Estados Unidos. Por isso, a UNFCCC, o Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança Climática, que é o principal órgão de combate às mudanças climáticas, é o órgão que organiza as COPs, organizou, por exemplo, a COP30 em Belém no ano passado, lançou um alerta sobre essa Copa do Mundo. Justamente, como você lembrou, Jairo, por essa Copa está sendo disputada no verão na América do Norte e a gente está assistindo essas mudanças climáticas muito fortes por conta, especialmente do uso de combustíveis fósseis. A UNFCCC alerta que muitos jogos da Copa do Mundo estão sob risco. Segundo um estudo da ONU, pelo menos 25%, 1 a cada 4 jogos, corre o risco de ser disputado em condições que são muito adversas, inclusive para a saúde dos jogadores e também dos torcedores. Alguns especialistas dizem que essas partidas podem ser disputadas em calor tão extremo e condições tão extremas que os jogos deveriam ser adiados. E isso não se refere apenas à temperatura ambiente, ao calor que os jogadores vão sentir dentro do gramado. É uma combinação de fatores, segundo a ONU. Em primeiro lugar, claro, o calor, a temperatura, mas eles levam em consideração também a umidade, radiação solar e o vento para fazer um índice. E segundo eles, pelo menos 1/4 dos jogos, ou seja, 1 a cada 4 jogos vai ser disputado, ocorre um grande risco de ser disputado nessas condições adversas, o que pode colocar em risco, inclusive, a saúde de torcedores e de jogadores. A FIFA tomou algumas precauções para isso. Nós vamos ter, por exemplo, aquele intervalo para hidratação dos jogadores no meio do primeiro e do segundo tempo, também hidratação do árbitro, mas a ONU alerta que isso talvez não seja o suficiente. Isso, segundo os especialistas da ONU, pode ter um impacto por conta das mudanças climáticas no esporte de uma forma geral, não apenas em jogos de elite, em jogos de Copa do Mundo, mas a disputa do esporte vai ficar muito mais complicada em muitas partes do mundo. Por isso a ONU pede, inclusive, que os jogadores, os torcedores, os árbitros, as autoridades do futebol também se conscientizem sobre isso e falem muito mais sobre o impacto das mudanças climáticas, porque muito tem que ser feito para evitar isso. Só para acabar, Jairo, Muriel, a ONU alerta que até a final da Copa, é a grande final, que a gente espera que tenha o Brasil, também pode ser disputada nesse clima que não é, que é um clima perigoso e que pode ser comprometedor para os jogadores. Muriel e Jairo. É mais um alerta super importante. Américo falando da chuvosa Londres, mas recentemente fez muito calor aí. Américo, inclusive, contou pra gente que foi um dia mais quente do ano, inclusive. Então, ele sabe do que ele está falando quando menciona esse calorão. Obrigada e bom trabalho pra você por aí, Américo. E sabe, Jair, a gente fica acompanhando o que vai acontecer daqui pra frente. Ouvimos o Américo falando, a tendência é de que tenha paradas técnicas para água, para hidratação. A tendência é essa, justamente. E o que é ruim também, porque acaba parando o jogo, dá na verdade, uma esfriada no jogo como um todo. Tem um mas fator, é necessário. Muri, que a FIFA está levando em consideração não só para os jogos que vão acontecer, por exemplo, na costa oeste ou leste, para todas as partidas, e em todos os países, inclusive, mas principalmente nos Estados Unidos, que são os eventos climáticos, tá? Então, como a gente sabe, aquela região ali é dada a tempestades e tudo isso pode atrapalhar os jogos e, claro, o calor extremo também. E a parada técnica é algo que a gente vai ter que se acostumar ao assistir os jogos da Copa, porque ela vai acontecer nos dois tempos. É necessária.